momentos, ô Gustavo, que a gente tem um juros muito mais alto, um custo de capital muito mais alto, aquela possibilidade de você investir numa renda fixa muito mais, com mais retornos do que investir, claro, em um venture capital, em outras categorias de investimento nessas startups. Como que essas companhias elas sofrem? Qual que é o impacto negativo sobre essas companhias dessa macroeconomia ainda muito ruim, muito duvidosa, cheia de questões para a gente ainda resolver? Como que isso pode afetar, por exemplo, o investidor que entrou nesse negócio? Ou não afeta, porque não tem a negociação ali diária do valor da companhia, você não está tradando a ação, a participação na companhia, é mais a geração de tecnologia dela. Como que você enxerga essa macroeconomia? E claro, para os investidores que já entraram nessas companhias, que geração de impacto? Aí só aproveitando, complementando aqui a pergunta, sobretudo olhando aqui para mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Como você então tem essa visão referente a isso? Acho que, primeiro, assim, isso tá em todos os mercados, né? Acho que não é uma questão só do Brasil, a questão de juros tá no mundo inteiro. E, querendo ou não, isso afeta a parte de mercados privados também, né? Porque o mercado privado, na verdade, é o início de todas as empresas, né? A ideia é que, conforme ela for crescendo, ela acessa o mercado público, né? Consegue ser listada para ampliar o crescimento e todas essas questões. E no mercado público isso é muito mais direto, né? Então você aumenta a taxa de juros, aumenta o custo de capital, o valuation vai lá para baixo. E aí é uma peça de dominó, né? Os juros, o valuation de empresas listadas cai e é a base de precificação para ativos privados também, né? Então, Series C, mezanino, Series B, Series E, vai comprimindo os valuations. E isso vai se refletindo também em estágios cada vez mais anteriores. Então, isso com certeza afeta, né? Então, o que aconteceu na prática, os empreendedores que queriam começar um negócio, talvez pensem 2, 3 vezes antes de começar um negócio, por exemplo, no ano de 2022, que foi essa virada de chave de tudo isso aconteceu. E dito isso, essa parte dos mercados públicos também, o valuation, a gente tem que pensar na perspectiva das gestoras, né? Porque é verdade que não é marcado diariamente a cota, a gente está pensando em prazos assim, entre 8 e 12 anos, mas a gente está falando até mais que 15 anos agora, né? Então, é um horizonte bastante esticado. Então, falar que os juros em um ano vai mudar toda a estrutura, a dinâmica daquele investimento. Isso também não é tanto verdade, até porque muitas gestoras conseguiram captar quando os juros estavam baixos, então a gente tem muita liquidez no mercado. Todo mundo está precisando empregar esse capital nas empresas, então a gente está, não só a gente, mas todos os gestores de private equity, venture capital estão ativamente buscando deals bons, e os deals bons estão conseguindo captar. Então, quem realmente tinha um negócio com diferencial, que tinha um time muito bom, um projeto realmente que fazia sentido, eles vão continuar captando. Acho que a grande diferença é que, como, puxando até o começo, essa questão dos juros, ele subiu, significa que o nosso sarrafo subiu, porque se o juros está muito baixo, qualquer coisa vai gerar mais retorno, né? Sim. Só que quando o juros está alto, a gente já tem que ser muito mais diligente na questão de o que faz sentido investir ou não. E é verdade que, por exemplo, renda fixa, que tem muito menos risco, já é um retorno bom o suficiente para grande parte dos investidores. Só que a gente tem que lembrar também que, falando de private equity, venture capital, a meta de retorno ela é muito mais alta do que isso, né? Então, a gente está falando de retornos, assim, na média, por volta de 30%, pelo menos, que pode ser que ainda suba bastante os juros, mas pensando um retorno de 30% composto ao longo de 10 anos da duração do fundo, realmente é um diferencial de retorno que pode subir ainda um tanto que estruturalmente não vai afetar, teoricamente, a nossa classe de ativos. Então, o fundamento permanece, mas lógico, as pessoas estão preocupadas, estão olhando com cautela o mercado e estão estudando muito mais para entrar nessas classes que são consideradas mais arriscadas e são, de fato, né? Segurar o capital por 10 anos, de fato, tem um risco ali de liquidez que é sólido. Então, a gente está observando essa mudança dinâmica no mercado atualmente.